Bom, pessoal, então vamos falar aqui das excretas nitrogenadas, né? Então, o metabolismo de moléculas que contêm nitrogênio, como aminoácidos, proteínas e cafeína, produz uma classe especial de excretas nitrogenadas. Os seres vivos podem eliminar 3 tipos de excretas nitrogenados, com a presença da amônia, de ureia e ácido úrico. Aí nós temos uma tabela aqui falando da classificação dos animais pelo principal tipo de excretas nitrogenada eliminada. Então, os tipos são aminotélicos, urotélicos e uricotélicos. O aminotélico excreta principalmente amônia, ureotélico é ureia e uritélicos é ácido úrico. Então, o aminotélico ocorre em invertebrados aquáticos, anelídeos, peixes, teleósseos, que é a maioria dos peixes que existe hoje, peixe que contém ossos, anfíbios e ovos. Os ureotélicos são os mamíferos, ocorrem em mamíferos, anfíbios adultos, peixes cartilaginosos e répteis. Já uricotélicos ocorrem em aves, répteis e a maioria dos artrópodes terrestres. As características das excretas: quando tem amônia, é uma excreta solúvel muito tóxica. Quando contém ureia, ela é solúvel, mas menos tóxica que a amônia. E quando tem um ácido úrico, ela é pouco solúvel e pouco tóxica. Ainda falando de toxicidade, né, minha gente? A toxicidade da excreta nitrogenada está relacionada à quantidade de água em que ela precisa para ser diluída. Quanto maior a toxicidade, maior a quantidade de água necessária para diluir a excreta e garantir que ela não cause danos. Assim, o tipo de excreta nitrogenada é uma adaptação ao ambiente em que o animal vive. Viver em um ambiente com grande disponibilidade de água, por exemplo, possibilita a excreta de amônia, o que não poderia ocorrer em um ambiente seco. Então, quando os criadores de peixes que criam peixe em um tanque, por exemplo, que não tem uma boa disponibilidade de água, os peixes se tornam de má qualidade pela quantidade de excreta que eles conseguem eliminar. Bom, pessoal, agora falando sobre a diversidade de sistemas excretores dos animais, né? Alguns princípios básicos aplicam-se aos órgãos excretores dos animais. Eles filtram fluidos extracelulares produzindo líquidos sem célula nem grandes moléculas. Esse líquido é modificado antes de ser eliminado no meio, podendo ocorrer a reabsorção de água, íons e moléculas de interesse. A urina é o resultado desse processo de filtragem e reabsorção. E aí agora nós vamos ver quais são as principais estruturas excretoras dos animais. Aí nós temos os protonefrídeos, eles são tubos que apresentam extremidades abertas para fora do corpo, pelas quais as excretas são eliminadas, e células ciliadas, que absorvem a água e a excreta dos espaços entre as células. Essa estrutura é característica de platelmintos, que são organismos que não apresentam sistema circulatório. Aí nós temos o exemplo nessa imagem, as planárias, né? É um tipo de platelminto, elas possuem estruturas conhecidas como células flama, com cílios, os cílios, como vocês estão vendo aí, que ao se moverem, direcionam o líquido do interior dos túbulos para o meio externo, para fora do ser vivo, não é isso? Continuando aqui falando sobre a diversidade de sistemas excretores dos animais, iremos falar agora sobre os metanefrídeos. Esses metanefrídeos são tubos enrolados com uma extremidade voltada para fora do corpo e outra que se liga à cavidade celômica. O fluido do celoma é formado pela filtração do sangue na parede dos capilares e se direciona para a abertura interna do metanefrídeo, que é o nefróstomo.
Aí lá dentro há reabsorção de certas moléculas do fluido e secreção de outras. O fluido sai por um poro que se comunica com o metanefrídeo, com o excretor, que é o nefridiósporo. Essas estruturas são estruturas características de moluscos, anelídeos e alguns artrópodes. Aí nós temos uma parte do corpo composta de uma minhoca, que são anelídeos, né? E aí, mostrando quais são essas estruturas. Aí nós temos o metanefrídeo, o nefróstomo e a cavidade celômica, aonde se encontra no corpo do animal, tá certo? Meninos, os túbulos de Malpighi são sistemas, faz parte também, são sistemas excretores. Esses tubos são diversos tubos que apresentam uma das extremidades fechada e a outra aberta. Ela é conectada ao intestino. Substâncias da cavidade interna do animal são captadas pelas células do tubo e a água é reabsorvida ao chegar ao intestino. Assim, no reto, o animal acumulam-se fezes e ácido úrico, que são eliminados em um resíduo semissólido. Então, esses tipos de túbulos são características de insetos, miriápodes, que são as lacraias, os piolhos de cobras e aracnídeos, e representam adaptações à sobrevivência em ambientes com baixa disponibilidade de água. E aí nós temos a imagem de como funciona o sistema excretor desses animais. Falando das glândulas antenais e glândulas cauchais. Então, são tubos com uma extremidade fechada e outra aberta também, para o meio externo, através do poro excretor. As glândulas presentes nesse local filtram a hemolinfa, removendo excretas nitrogenadas e as descartam no ambiente. As glândulas cauchais são equivalentes às glândulas antenais. São típicas de aracnídeos e se localizam no cefalotórax do animal. Os crustáceos apresentam um par de glândulas na cabeça logo abaixo das antenas. E aí, essas glândulas antenais também são conhecidas como glândulas verdes, em virtude da coloração do saco celômico. Como vocês estão vendo aí na imagem, as glândulas verdes é a mesma coisa de que estamos falando de glândulas antenais, tá certo? Agora vamos falar aqui dos rins, que são os principais órgãos excretores dos vertebrados. Os rins são compostos de néfrons, que são estruturas que filtram o sangue e reabsorvem águas e outras substâncias. Alguns tipos de rins são mais eficientes na reabsorção de água, como os dos mamíferos. Outros são especializados em eliminar água e reter sais minerais, como os dos anfíbios. O sangue, no rim, o sangue entra pela artéria renal e é filtrado no interior do rim e sai pela veia renal. O que foi filtrado e não foi reabsorvido sai do rim pelo ureter para ser eliminado. Aí nós temos a imagem de um rim, do rim direito humano, e mostrando essas partes, essas estruturas que faz parte do rim. Bom, pessoal, agora nós vamos entender como é que funciona a anatomia e funcionamento do sistema urinário humano, né? Nos seres humanos, o sistema excretor recebe o nome de sistema urinário. Ele é composto de 2 rins, 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. A filtração ocorre nos rins, formados por milhões de néfrons, que são as entidades filtradoras. No rim acontece a filtração do sangue e a formação da urina. O ureter recolhe a urina formada pelo rim. A bexiga armazena a urina. Já a artéria renal traz sangue para os rins e a veia renal leva o sangue filtrado dos rins. Já a uretra conduz a urina para fora do corpo. Os humanos são ureotéricos, mas também eles excretam ácido úrico, proveniente do metabolismo de ácidos nucleicos e da cafeína. Eles também a excreção de amônia, que constitui um importante mecanismo para regular o pH
de fluidos extracelulares. Então, é como que funciona o sistema urinário humano, tá bom? Bom, pessoal, e agora falando um pouco sobre a saúde do sistema urinário humano, aí nós podemos dizer que quando a excreção não ocorre de maneira adequada, substâncias tóxicas se acumulam ao corpo, afetando o organismo de maneira geral. Então, as causas mais frequentes desses problemas são alterações funcionais nos rins e nas vias urinárias e infecções. Então, cuidado com a higiene e alimentação, além de ingestão de grande quantidade de água, podem evitar problemas nos órgãos desse sistema. Uma das principais causas de cálculos renais, as famosas pedras nos rins, por exemplo, é a pouca ingestão de água e ingestão excessiva de alguns alimentos, principalmente os alimentos que têm muito sal. Então, nós estamos finalizando aqui a nossa aula sobre os mecanismos de defesa dos sistemas excretor, e na nossa próxima aula nós iremos falar sobre a locomoção e coordenação dos organismos, tá bom?